Fala, meu povo. Estou aqui naquele tradicional plantão do Klebin, que é um vídeo que eu gravo de forma informal aqui em casa, até porque são assuntos um tanto quanto urgentes e nós não temos tempo de mandar para edição e tal, colocar imagem. Então, qual que é a discussão de hoje? Hoje é 9 de março, né, de 2020 e realmente foi um dia impressionante, né? A Bolsa de São Paulo caiu 11%, mesmo depois de um circuit break, né, que é um sistema que ele paralisa as negociações para ver se o cenário se acalma, né? E o cenário não se acalmou. Um dólar estratosférico, chegando aí a 4,70 e tantos, e o petróleo, de forma inacreditável, chegando aí a 30 e poucos dólares. E eu me sinto muito à vontade para falar desse tema, porque quem me acompanha aí já viu meu blog www.klebinho.pro.br e pôde perceber que os dois primeiros textos do meu blog são exatamente falando sobre o preço do barril de petróleo. Então é um assunto que eu gosto muito, né? Tem a ver com o Oriente Médio, com a economia, e aí eu vou fazer com que o meu telespectador aqui, o meu seguidor aqui do YouTube, que ele entenda um pouquinho mais, né, o que vem levando o dólar a um preço tão baixo, tão barato, né? Só espero que esse valor chegue aí nas bombas de gasolina para nós, né? Porque quando aumenta, chega. Aí quando cai, tem isso, tem aquilo, né, e tal. Então vamos lá. O petróleo, ali por volta de 2008, ele chegou a um pico impressionante de 144 dólares. Realmente era um valor absurdo, né? Fora da realidade. E aí a crise que veio na sequência, né, 2008, 2009, ela derrubou a economia global e junto com uma diminuição na produção industrial, na economia global, nós tivemos uma queda no preço do petróleo. E aí o petróleo, aos poucos, 2011, 2012, 2013, ele foi voltando a patamares bem altos, foi subindo novamente, e aí chegou uma grande novidade que até hoje não permitiu com que o petróleo ultrapassasse a barreira dos 100 dólares, que foi quando os americanos começaram a investir num outro tipo de petróleo. É um petróleo não convencional, nós chamamos de xisto betuminoso, né? Ele não é exatamente como o petróleo que a gente conhece, ele é como se fosse uma pedra que vem com uma graxa, e a partir dessa graxa, desse óleo, né, nós conseguimos, através de uma série de produções, de refinos, produzir os mesmos derivados do petróleo, inclusive produz também um gás, que é o shale gas, né, o gás do xisto. E os americanos, eles têm uma reserva gigantesca de xisto, né, gigantesca, muito grande mesmo, e os americanos, eles com o xisto se tornaram quase autossuficientes, né, na produção do principal commodity do mundo. Só tem um detalhe, a produção do xisto é muito cara, né? Ela é caríssima, é um produto que tem uma lida mais complexa do que o petróleo, que já é líquido, e através de pressão e oleodutos, você manda para lá, manda para cá. E o xisto, ele precisa de uma transformação que custa bem mais caro do que o petróleo que a gente usa aí no mundo todo. Então, qual foi a estratégia da Arábia Saudita a partir ali de 2014, 2015? Aumentar a produção de petróleo. A Arábia Saudita é a maior reserva do mundo, né? A disputa ali com a Venezuela, mas a Venezuela praticamente está impossibilitada, né, de produzir grandes quantidades de petróleo, país quebrado. E a Arábia Saudita, ela vem mantendo nos últimos anos uma estratégia de manter o preço do barril um pouco mais baixo, orbitando ali sempre abaixo de 80 dólares, para desestimular o investimento no petróleo do xisto norte-americano. Então é aquele tal negócio, né? Como a Arábia Saudita tem petróleo demais, produz petróleo a um preço muito baixo, ela mantém
o barril a um preço razoável, né, que continua sendo lucrativo para ela, mas a ponto de inviabilizar o investimento num petróleo que é mais caro, que é o petróleo do xisto. Enfim, então a Arábia Saudita mantendo essa estratégia, o petróleo nunca mais voltou aos patamares de $100. O que está acontecendo atualmente? Bom, atualmente nós temos uma conjugação de vários fatores, principalmente dois. O mundo vem sendo atingido por uma pandemia, que é o coronavírus. O coronavírus, já até discuti no meu Instagram, discuti no meu YouTube, ele é um vírus que tem uma mortalidade relativamente baixa, né? Os últimos números da Organização Mundial de Saúde indicavam aí uma mortalidade de 3,4% dos infectados, porém, como ele tem uma capacidade de proliferação, né? Uma capacidade de infectar pessoas que é monstruosa, é o que eu digo lá no meu Instagram, né? O pouco de muito é muito. Então a Itália, ontem, por exemplo, anunciou 96 mortes, né? E quem são essas mortes? Em geral são idosos, e a Europa tem uma quantidade de idosos muito grande, o Japão também tem, mas a Europa, né, a Itália, principalmente, tem uma quantidade de pessoas na melhor idade realmente muito grande, e pessoas que já vêm com algum tipo de enfermidade, algum problema respiratório. Esses são os principais alvos fatais do coronavírus. Então o mundo vem sendo atingido por essa pandemia. O Brasil, inclusive, neste momento, né, já está com 25 casos confirmados, vai chegar muito mais, evidentemente. E aí, com o mundo desacelerando em termos industriais, a China teve que parar a produção por alguns dias, a Itália agora fez uma lei proibindo museus, cinemas, jogos, enfim, a economia vem sofrendo muito com o coronavírus. E aí, ontem à noite, no domingo, a Arábia Saudita, que é a grande líder da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, são os países que detêm a maior parte das reservas de petróleo mundial. Então a Arábia Saudita, como grande chefe da OPEP, resolveu que, em consenso com toda a OPEP, que todo mundo iria abaixar a produção de petróleo. Com isso, diminuiria a oferta da commodity no mundo e elevaria um pouco o valor do barril, que já estava bem baixo, né? Só que tem um detalhe: existe um país que é uma das maiores reservas do mundo, e esse país é um grande lobo solitário. Ele não faz parte da OPEP, ele não faz parte de nenhum grupo que queira impor a ele qualquer tipo de acordo, que é a Rússia, do Vladimir Putin, e a Rússia se negou a contribuir com a OPEP e diminuir a sua produção. Então a Rússia se sentiu no direito de não concordar e produzir o que acha que deve produzir de petróleo. E aí, o que acontece? A Arábia Saudita é um país que hoje é chefiado pelo príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, que é um camarada tremendamente imprevisível. E como punição à Rússia, o que ele fez? Então vocês não vão diminuir, junto com a gente, a produção de petróleo. Tudo bem, né? E aí a Arábia Saudita anunciou que não só não ia diminuir, como iria aumentar a produção de petróleo. Ou seja, a Arábia Saudita, ela ameaçou inundar o mundo com petróleo, julgando o preço, evidentemente, lá embaixo. Quanto mais petróleo tem em circulação, menor o preço. Então, a Arábia Saudita, como punição à Rússia, mas acaba que é uma punição a si mesmo, a Arábia Saudita resolveu, né, flodar, é uma palavra que está muito na moda aí, né, inundar o mundo de petróleo. Aí você pode perguntar, bom, mas é ruim para a Arábia Saudita também. Eu sei, é ruim para a Arábia Saudita também. Porém, a Arábia Saudita, ela tem uma reserva de petróleo enorme e muito fácil de ser prospectada. Então o custo do petróleo para a Arábia Saudita é muito baixo. Então a Arábia Saudita, ainda assim, com o petróleo a 35, 40 dólares, ela vai aferir algum lucro. E ela sabe que a Rússia é tremendamente dependente
da venda de petróleo para o mundo todo. Então, a Arábia Saudita ela preferiu, neste momento, né? Porque, evidentemente, isso aí não vai continuar assim, né? Algum acordo vai ter que ser firmado entre a Rússia e a OPEP. A Arábia Saudita preferiu cortar na própria carne para poder prejudicar a Rússia e mostrar para a Rússia que ela deve sim seguir as orientações dos outros produtores de petróleo. Então o futuro é completamente incerto, né? Não tem como afirmarmos a quanto vai chegar o preço do barril, né? Tá em $34, pode chegar a 20, como daqui a 2, 3 dias pode voltar aos patamares aí de 40, 45, que é o patamar que todo mundo acredita que em um mundo de coronavírus seja um patamar mais justo. E aí eu acho interessante o seguinte, né? Economista reclama de tudo. Se o dólar está alto, reclama porque pode trazer inflação para o Brasil. Se o dólar está baixo, reclama porque o produto brasileiro fica muito caro. Se o petróleo está alto, reclama, né? Porque o petróleo alto aumenta a nossa gasolina. Se o petróleo cai como caiu agora, os economistas reclamam. Fala, a Petrobras perdeu 70 bi em valor de mercado em meia hora, muita empresa vai quebrar, a bolsa caiu. Então é difícil, né? Todo mundo reclama de tudo nesse mundo econômico. Vamos ver como é que vai ser aí para frente. Qualquer coisa eu gravo mais um vídeo explicando melhor essa situação bem interessante aí e bem perigosa que o mundo vem passando. Demorou? Abraço do Clebinho.